Alexandre Rassi Gabriel, eu sou médico, oftalmologista, especialista em genética ocular e hoje nós vamos falar sobre retinose pigmentar. Então, a retinose pigmentar representa um grupo heterogêneo de doenças genéticas oculares e, como o próprio nome diz, é uma doença que afeta a retina, né? Então, aqui nós estamos vendo o olho de frente e aqui essa é a pupila, a luz entra por aqui e chega até o fundo do olho. Então, o fundo do olho ele pode ser visto aqui desta forma e então esta é a retina, tá? Então, o paciente com retinose pigmentar ele tem um acometimento desta região do olho, né? Então, a retina ela tem a sua área central, que é mais amarelada, né, denominada de mácula, e uma região periférica. Então, na retina nós vemos também os vasos sanguíneos e aqui o início do nervo óptico, que é quem vai levar as informações visuais em direção ao cérebro. Então, a retinose pigmentar acomete a retina com a formação de pigmentos, principalmente nessa região aqui periférica da retina, que nós vamos visualizar aqui nesta outra imagem. Então, aqui nós podemos ver algumas imagens de retinose pigmentar. Aqui. Então, aqui nós temos um outro fundo de olho, nesse caso um fundo de olho com a retinose pigmentar, e estes pigmentos escuros fazem jus ao nome retinose pigmentar, certo? Então, essas pigmentações elas ficam mais na retina periférica, mas não na sua extrema periferia. Normalmente, elas acometem mais a média periferia retiniana, certo? Então, isto seria anatomicamente o local de acometimento da doença. E por que a retina adquire essas pigmentações? Então, nós estamos falando de retinose pigmentar, que é uma doença genética ocular. Se é uma doença genética, ela apresenta algum tipo de mutação em um gene causador de retinose pigmentar. Os genes eles se localizam dentro das células, certo? Então, essas células aqui da retina, nessa região nós temos uma população de fotorreceptores, principalmente formada por uma célula chamada bastonete, que são células ligadas à visão periférica e à visão noturna. Então, essas células, elas não estão trabalhando corretamente. Por quê? Porque o gene que contém a mutação da retinose pigmentar, que pode ser mais de um gene diferente, este gene não está funcionando bem nessa célula e, consequentemente, a célula não está realizando o seu metabolismo de forma adequada, né? Então, a célula, quando ela trabalha, no caso os fotorreceptores, eles têm o seu metabolismo ligado à incidência da luz, né? Então, quando a luz incide na retina, existe o que a gente chama de ciclo visual. E os bastonetes com um defeito genético não conseguem metabolizar corretamente essa energia luminosa em energia elétrica, que vai então levar a informação visual pelo nervo óptico até o cérebro, e acabam produzindo substâncias que não conseguem ser depuradas corretamente. E essas substâncias então vão se acumulando e vão degenerando as células, e esse tecido escuro, enegrecido, pigmentado vai tomando essa forma e vai ocupando o local que era ocupado pelos fotorreceptores normais, pelos bastonetes normais. Então, por isso que na retinose pigmentar, com o avançar dela, a gente vai tendo essa formação de pigmentos, Bom, e quais são os sintomas do paciente com retinose pigmentar? Ou seja, o que o paciente que tem retinose pigmentar, ele sente, certo? Então, normalmente, o primeiro sintoma de um paciente com retinose pigmentar é aquilo que nós chamamos de nictalopia.
Nictalopia nada mais é do que uma dificuldade para enxergar em locais com pouca luminosidade, tais como cinemas ou uma rua escura no final da tarde, no início da noite. Então esses pacientes acabam tendo uma dificuldade para enxergar nesse tipo de ambiente. Normalmente o segundo sintoma é uma constrição do campo visual. Por quê? Isso tudo porque, como nós vimos aqui, a célula mais acometida é uma célula que fica na média periferia da retina, que é o bastonete. E o bastonete é uma célula na visão responsável pela visão noturna e pela visão periférica. Então, como essa é a população celular mais afetada na retina, é de se esperar que o paciente tenha uma dificuldade na visão periférica, além da dificuldade de visão noturna. Então o paciente passa a experimentar uma constrição do seu campo de visão, ele vai vendo menos nas regiões periféricas, nas laterais, menos em cima também, menos embaixo, e vai ficando com uma visão tubular, certo? Como se ele estivesse enxergando através de um canudo, através de um tubo oco. E normalmente esses são os únicos dois sintomas que o paciente com retinose pigmentar apresenta ao longo da sua vida. Entretanto, o paciente com retinose pode ter também alterações de sua visão central, certo? Não acontece em todos os pacientes, a maior parte dos pacientes mantém a sua visão central ao longo da vida, mas alguns outros pacientes têm sim um acometimento de sua visão central. Existem três formas de o paciente ter uma alteração da sua visão central. A primeira e mais comum é através do surgimento de uma catarata mais precoce. Então, caracteristicamente, o paciente que tem retinose pigmentar, ele tem um surgimento antecipado de uma catarata. A gente sabe que a catarata normalmente ela aparece mais do meio para o final da vida. Muitas vezes o paciente com retinose passa a desenvolver uma catarata no início da sua fase adulta. A catarata ela não traz para nós grandes problemas hoje em dia, porque ela pode ser operada sem grandes complicações e o paciente recobra ali a sua visão normal, a sua visão central normal após a operação. O segundo mecanismo de diminuição da visão central na retinose pigmentar é através de um acúmulo de líquido nessa região aqui, nessa região chamada de mácula, que nós vimos em outra fotografia anteriormente. Então, o paciente com retinose pigmentar, ele pode exibir um acúmulo de líquido debaixo aqui da retina, o que nós chamamos então de edema, Então, nós damos a essa situação o nome de edema macular. O edema macular, ele pode ser tratado, e é normalmente tratado, com uma classe de medicamentos denominado de inibidores da anidrase carbônica, por exemplo, acetazolamida. E, normalmente, o paciente tem uma recuperação desse edema. Esse edema ele passa a ser tratado e diminuído com o uso desse tipo de medicamento. O paciente também volta a ter a visão central que ele tinha antes. E muitas vezes o paciente tem que usar essa medicação de forma contínua para manter a mácula sem a entrada desse líquido. E, finalmente, o terceiro mecanismo, a terceira forma de acometimento da visão central é pela progressão da retinose pigmentar, por uma progressão centrípeta da degeneração retiniana. Então nós estamos vendo aqui que essas células periféricas, os bastonetes, eles estão degenerados nessa região aqui. O que pode acontecer? Com o passar dos anos, em alguns pacientes, essa degeneração das células retinianas, esta degeneração dos fotorreceptores retinianos, ela continua em direção ao centro da retina e passa a acometer as células, os fotorreceptores aqui mais centrais, que são denominados de cones. Então estes cones, eles podem, na retinose pigmentar,
eles podem ser acometidos também. E aí, nesse caso, o paciente pode ter a baixa da visão central. Né? Então, esse seria o terceiro mecanismo de diminuição da visão central na retinose pigmentar. O paciente pode ter os três mecanismos acontecendo, pode ter um só, então isso vai variar de paciente para paciente. Como nós vimos os dois primeiros mecanismos de baixa de visão central na retinose pigmentar, que são a catarata e o edema macular, nós temos tratamento. E para esse último mecanismo, é o mecanismo pelo qual a gente não tem ainda uma forma de resolução, uma forma efetiva de tratamento, mas existem diversas linhas diferentes de pesquisa em andamento. Então, no próximo vídeo, nós veremos as opções terapêuticas de retinose pigmentar.